Olá pessoal, graça e paz, eu sou o apóstolo Eduardo Miranda e eu venho compartilhar com vocês mais um estudo da Palavra de Deus. Olá pessoal, graça e paz. Enfim, hoje vamos ler Gênesis capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis. Vamos continuar falando sobre a morte de Jacó. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. Eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus filhos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Pessoal, Gênesis capítulo 50 encerra a história de José de maneira comovente e poderosa. E também encerra a importante e impactante história do livro de Gênesis, deixando em aberto e preparado o pano de fundo a respeito de tudo o que será narrado no próximo livro que leremos, o livro de Êxodo. Então, ainda aqui em Gênesis 50, após a morte de Jacó, seus irmãos ainda temem a vingança de José por tê-lo vendido como escravo. Mas José surpreende a todos eles, demonstrando perdão e amor por sua família. José definitivamente superou toda amargura e dor e se tornou um exemplo de compaixão. Ele finalmente diz a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
Essa frase resume a mensagem central do livro de Gênesis. Deus usa até mesmo as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos. José acolheu seus irmãos, os confortou e lhes garantiu sua proteção e sustento. Com isso, ele os lembrou e ensinou mais uma vez que o perdão é mais poderoso do que o ressentimento e que a reconciliação traz cura e paz. Ao encerrar o livro de Gênesis com essa história e mensagem de perdão e reconciliação, peço a Deus que nos inspire e ajude a buscar a cura em nossos relacionamentos e assim demonstrar que confiamos verdadeiramente no poder transformador do perdão. Então, amados, este é o capítulo de hoje. Eu espero que ele possa ter sido edificante para você e que isso traga mudança e transformação para a tua vida. Fique na paz e que Deus te abençoe.